Olá, meus queridos, um grande prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. Muito obrigado aí pela presença de vocês, pelos likes que vocês deixam, pelos comentários que vocês fazem, as experiências, e-mails que eu recebo também. Então, só tenho a agradecer a todos vocês aí. E nós vamos dar seguimento aqui à nossa análise, ao nosso pensamento, né? O objetivo, o foco do canal, cujo tema é Pensamento Vivo, é justamente esclarecer, elucidar a habilidade de pensar, de criticar. Mas criticar não é no sentido de apontar o dedo para os outros e ficar falando, você fez isso. Criticar no sentido de esmiuçar, de fazer uma análise, de, digamos assim, investigar profundamente, desvencilhar qualquer coisa que esteja nublada, para que nós possamos entender, escrutinar. Criticar aqui é nesse sentido. Daí o tema, pensamento vivo, para que o nosso pensamento esteja vivo, aceso, acordado, ativo, em funcionamento. Então, vamos fazer aqui uma breve recapitulação, que na verdade, vez por outra, nós precisamos trazer esse tema de volta, para que fique sempre vivo, aceso aqui no canal, para que as pessoas possam sempre estar sendo lembradas do porquê nós falamos o que falamos, nós apresentamos o que apresentamos aqui no canal. Então, um dos pontos, por que falamos de determinada religião mais do que de qualquer outra? Primeiro motivo, porque eu fui membro de uma organização norte-americana conhecida como Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Então eu tenho todo o direito, toda a liberdade de contar a minha história, de falar de como foi minha vida nessa organização, de como funciona essa organização, quais são as suas regras, a menos que isso seja sigiloso e eles estejam escondendo alguma coisa das pessoas, a menos que seja isso. E se não querem que a gente fale como funciona a organização, é porque tem alguma coisa a esconder. E o que será então que eles têm a esconder que não quer que as pessoas saibam? Bom, se não tem nada a esconder, então não tem problema nenhum eu falar como funcionam as regras, quais são as doutrinas fundamentais, quais são os ensinamentos e as crenças principais ensinadas nesta organização da qual fiz parte. Ou é uma seita secreta, sigilosa, criminosa que esconde coisas? Não é isso não? Bom, então não tem problema nenhum eu falar aqui, né? Ok? Então ninguém de lá, nenhum dos seus membros, nenhum dos seus líderes, ninguém designado por eles deveria ficar incomodado com o fato de eu expor como funciona essa organização onde eu vivi. Certinho? Muito bem. Outra razão de não ter problema, de que não deveria ter problema nenhum de eu vir aqui no canal falar sobre esta organização, especificamente desta organização, como eu poderia falar de qualquer outra, da qual eu tivesse conhecimento, embasamento para falar, é o que está na própria publicação deles mesmos. A revista A Sentinela, 15 de maio de 1964, na página 304, parágrafo 3, diz por que é correto, aceitável e até digno de aplausos esse trabalho que eu estou fazendo aqui. A própria revista deles diz, na Sentinela, 15 de maio de 1964, página 304, parágrafo 3. Não é forma de perseguição religiosa alguém dizer e mostrar que a religião de outrem é falsa. Então, não é uma forma de perseguição religiosa eu dizer que a sua religião é falsa. Disse o seu próprio corpo governante. Os líderes da sua organização estão dizendo para mim. Eles dizem para mim assim: Alexandre, fica tranquilo, Alexandre. Não é perseguição religiosa que você está fazendo. Dizer que a religião da Torre de Vigia é falsa. É o que está aqui na revista. Ou vocês estão contradizendo a própria revista de vocês? Vocês que defendem o corpo governante. É isso? É esse o caso? Vocês são contra o corpo governante então? Então vocês são apóstatas para eles. Porque eles dizem isso. Não é forma, não vai lá no canal do Alexandre, lá no Pensamento Vivo, atacar ele porque ele está falando que a nossa religião é falsa. Não faça isso, porque não é forma
forma de perseguição religiosa alguém dizer e mostrar que a religião de outrem é falsa. Viu? Gravou aí na cabeça? Continuando, o próprio artigo ainda diz: não é perseguição religiosa uma pessoa informada, que é pessoa mais informada do que alguém que viveu lá cerca de 30 anos, sendo que 20 lá atrás dos bastidores, como ancião. Será que eu não estou bem informado, não? 20 anos como ancião, cursos e mais cursos de ancião, cartas e mais cartas confidenciais, manuais, 3 gerações de manuais de anciãos. O livro KS, 1991, o KS 10 de 2010 e o novo KS, que agora não é mais KS, né? A sigla é SFL. Cursos e mais cursos de anciãos. Quantas e quantas experiências, comissões educativas, treinamentos. Quer alguém informado? Pega um ex-ancião que serviu por muitos anos. Então o artigo aqui está dizendo: não é perseguição religiosa uma pessoa informada expor publicamente uma religião falsa, permitindo assim que outros vejam a diferença entre a falsa religião e a verdadeira. Então, toda vez que eles vêm aqui e me atacam e tentam condenar o trabalho que eu faço, eles estão, na verdade, atacando a própria liderança da sua própria organização, que aplaude o que eu estou fazendo. Entendeu? Aplaude o que eu estou fazendo. Então, se eles vierem, como eles já fizeram, né? Não sei que meios eles utilizaram, mas eles usam recursos que fogem da minha compreensão. Não posso afirmar o que eles andam fazendo nos bastidores. Se eles contratam pessoas, se eles chamam alguns desassociados e fazem algum tipo de acordo por trás, para que esses fiquem nos perseguindo, fazendo denúncias, tentando nos fazer calar, nos silenciar. Eu não sei que tipo de recursos eles utilizam, ou que tipo de ameaça, porque eu já recebi várias ameaças que eu tenho gravadas, ameaças que estão nas mãos de pessoas competentes para poder me defender em caso aconteça algo comigo. Entendeu? Então veja aí, ó. Não é perseguição religiosa uma pessoa informada expor publicamente uma religião falsa. Então você aí que fica me condenando, você que me conhece, que diz que já foi meu amigo, ou diz que ainda é meu amigo, que me ama, que me conhece há muitos anos, ao invés de você ficar contra mim, você deveria olhar esse artigo aqui e dizer: ó, sim, o que o Alexandre está fazendo está correto, não é perseguição. É bom que ele faça isso porque permite que outras pessoas vejam a diferença entre a falsa religião e a verdadeira. Continuando o artigo. Mas a fim de fazer a exposição e mostrar ser falsa a religião errada, o verdadeiro adorador precisa usar meios autorizados de julgamento. Quais são os meios autorizados então de julgamento que usamos? A própria Bíblia, as próprias publicações da dita organização que está sendo aqui escrutinada, as leis que regem o nosso planeta, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, a nossa Constituição Federal, são meios legais de nós utilizarmos, então, recursos para parametrar, para analisar, para fazer um contraponto com respeito àquilo que eles ensinam, com as regras que eles disseminam na sua própria organização. Continuando. Uma regra de medir que não se prove falha. A Bíblia não falha. Então essa aqui é a principal. Expor publicamente uma religião falsa é certamente de mais valor do que expor uma falsa reportagem. É um serviço público, em vez de perseguição religiosa, tendo a ver com a vida eterna e com a felicidade do povo. Então o corpo governante, nesse artigo aqui, está dizendo que o meu trabalho aqui no canal Pensamento Vivo é um trabalho que tem grande valor, de utilidade pública, ao invés de ser encarado como perseguição religiosa, porque assim eu estou trabalhando em prol da vida eterna das pessoas, com a felicidade do povo. Ainda deixo o povo livre para escolher, como eu digo aqui no canal, sempre friso esse ponto. O foco não é dizer que você deva
não entrar, sair ou permanecer em qualquer religião. Eu não vim aqui no canal dizer para você sair da Sociedade Torre de Vigia. Eu não vim aqui dizer para você não entrar na Sociedade Torre de Vigia, nem para você permanecer lá. O foco aqui dos meus vídeos é mostrar como funciona suas regras, como eles quebram a lei em determinados pontos, como eles violam o ensinamento bíblico. E cabe a você, o ouvinte, o espectador, aquele que está ouvindo, aquele que está assistindo os vídeos, decidir o que fazer. Alguns comentam, são livres para comentar no canal. Saia dessa seita, essa seita é horrível, sai de lá, nunca entre lá. As pessoas são livres também para dar suas opiniões. Não posso controlar o comentário que as pessoas fazem. Mas que fique claro que eu não estou aqui nos vídeos, incentivando ninguém a entrar, incentivando ninguém a sair e incentivando ninguém a permanecer. Estou incentivando a entender como funciona, a ter um senso crítico, a ter um pensamento esclarecedor, escrutinador com respeito a como funciona esta organização especial da qual fiz parte pela maior parte da minha vida. Continuando ainda, o porquê é importante esse trabalho de expor a Sociedade Torre de Vigia, que é a organização da qual fiz parte, que faz parte da minha vida, inclusive presente, porque a minha família pertence a esta organização e não tem a menor noção de como ela funciona realmente. Não tem como saber, muitos nunca vão saber. Primeiro, mulheres nunca serão anciãos. Para conhecer a fundo a organização, precisa viver lá nos bastidores. E essa oportunidade só é delegada a homens. Então mulheres jamais serão anciãos. O máximo que elas vão saber é ouvindo alguém falar alguma coisa. Mas elas nunca vão presidir uma comissão judicativa, nunca vão fazer um curso de anciãos. Enquanto a diretriz da organização entender que mulheres não podem tomar liderança na organização. Então elas, as mulheres, que a maior parte dos membros da organização são mulheres, nunca vão entender como funciona na prática o interno desta organização. Então eu posso dizer, sem medo de errar, que a maioria dos membros, que são compostos de mulheres, não tem noção de como funciona essa organização. E muitos homens que nunca foram anciãos também não sabem. Como são menos anciãos do que membros no total, então poucos conhecem realmente a fundo como funciona essa organização. E até muitos anciãos que não têm muitas atividades profundas e internas na organização também não conhecem muito de como funciona a organização, embora sejam anciãos. Eu, embora tenha sido ancião e trabalhado em muitas atividades, também não conheço muito como funciona as outras partes da hierarquia mais acima, das comissões de filiais, do corpo governante, da sede mundial. Dessas informações eu também não sei, eu arranho. Mas da parte que eu sei, que já é bastante, eu posso expor aqui porque eu conheço e vivi. Na revista, nós temos aqui também mais, ó. Na revista Despertai, de 1º de agosto, aliás, de 8 de janeiro de 1983, teve um comentário dos nossos leitores. É uma parte da revista Despertai que tinha lá, de nossos leitores. Os leitores comentam artigos que eles leram, fazem questionamentos, críticas e expõem suas dúvidas. Então, na parte de nossos leitores da Despertai, 8 de janeiro de 1983, eles citaram lá, num comentário assim, os redatores, né? Não procuramos apenas informações indignas a respeito da Igreja Católica. Eles se referiam à Igreja Católica, que eles fizeram uma série de artigos falando do Papa, na época, acho que em 1980, era o João Paulo II. Criticaram as viagens do Papa e muitas outras coisas. Aí na Despertar de 22 de dezembro de 1984, um dos leitores não ficaram muito contentes com alguns comentários que foram feitos na Despertar. E falaram assim, ficaram muito contentes, né? Não puderam resistir à tentação de criticar a Igreja Católica, não é mesmo? Jamais os perdoarei pela forma como destroçaram sem misericórdia o Papa. Se as testemunhas de Jeová precisam recorrer a críticas baixas na tentativa de derrubar outras religiões, elas estão em maiores dificuldades do que os católicos. Então esse leitor aqui, lá da Alemanha, na Despertar 22 de dezembro de 84,
trouxe o seu descontentamento com as críticas que a organização Torre de Vigia fez à Igreja Católica e ao Papa, o líder supremo da Igreja, né, o Pontífices Máximos da Igreja Católica. Aí os redatores responderam. E é essa resposta aqui que serve de base para o que nós também fazemos em relação às Testemunhas de Jeová, a Sociedade Torre de Vigia. Olha o que eles disseram para responder, que eles não estavam criticando, não, que eles não fizeram nada de maldade. Certamente não estamos tentando fazer críticas baixas ao Papa ou à Igreja Católica. Então vou pegar as palavras deles e vou aplicar a mim em relação a eles. Certamente eu não estou aqui no canal tentando fazer críticas baixas ao corpo governante, aos líderes da Sociedade Torre de Vigia. Aí eles continuam. Nem estamos criticando os católicos. Então eu também aqui não estou criticando os membros, conhecidos como Testemunhas de Jeová. Não estou criticando os membros. Aí eles continuam aqui. A Igreja Católica ocupa posição muitíssimo significativa no mundo e afirma seu caminho da salvação para centenas de milhões de pessoas. Então, vamos colocar. A Sociedade Torre de Vigia ocupa uma posição para os seus membros muitíssimo significativa. Afirma seu caminho da salvação. E eu vou mostrar o artigo que eles afirmam isso. Afirma seu caminho da salvação para milhões de pessoas. São 8 milhões de membros. Eles continuam agora a redação. Qualquer organização, grava aí, ou vocês que são defensores do corpo governante, vocês que defendem o corpo governante, entra aqui no canal para tentar me atacar. Vocês, presta atenção. Qualquer organização que assuma tal posição, qual posição? Seu caminho da salvação para as pessoas. Qualquer organização que assuma tal posição deve estar disposta a ser esmiuçada e criticada. Todos que criticam têm a obrigação de ser verdadeiros na apresentação dos fatos e justos e objetivos na avaliação dos mesmos. E aí eu peço que vocês que vêm aqui me atacar, mostrem onde é que não estou aqui no canal sendo, o que ele disse aqui? Verdadeiro na apresentação dos fatos. Mostre, aponte qual é o ponto em que eu não fui verdadeiro na apresentação dos fatos. Mostra, ao invés de só entrar aqui e falar, seu apóstata, seu isso, seu aquilo, seu maluco, né? Perseguidor, intolerante, né? Isso são apenas impropériozinhos. Sai para nada. Mostra quais são os pontos onde eu não fui verdadeiro na apresentação dos fatos e justo e objetivo na avaliação dos mesmos. Mostra aí. Aí eles continuam. Em ambos os sentidos, tentamos viver de acordo com tal obrigação. Então eu tento aqui viver de acordo com essa obrigação. Ser verdadeiro e justo nos fatos, na apresentação dos fatos. Agora, onde que a organização Torre de Vigia diz que é o caminho da salvação? Talvez os membros que entram aqui para defender não saibam disso ou não prestem atenção, porque é hábito. Isso aí eu repito aqui no canal também e falo por experiência de alguém que esteve lá como instrutor por muitos anos. Não é o prazer da maioria estudar, ler, nem as próprias publicações. A Bíblia, então, é praticamente apenas um livro de enfeite na estante. Muitos leem para cumprir páginas, para dizer, eu li a Bíblia em um ano, conforme a regra lá na sede, em Betel. Para você, né, durante o primeiro ano, você tem que ler a Bíblia toda. Então a pessoa sai lendo, igual um maluco. Mas não é isso que é o importante. É ler, esmiuçar, estudar. Não é só marcar o artigo, levantar a mão na hora do estudo da sentinela e repetir o que está escrito ali. Isso não é estudo. Isso não é estudo. O que eles fazem com as pessoas, chamado de estudo bíblico, na verdade é o estudo das publicações deles. Não é o estudo da Bíblia. Então, por isso, por essa carência intelectual de desvendar as coisas, de aprender mesmo, de cavucar, eles não sabem nem mesmo o que as suas próprias publicações dizem. Você pode achar que eu estou exagerando, tem todo o direito de achar isso, talvez por não conhecer como funciona essa organização. Mas eu falo sem medo de errar, sem medo nenhum de errar. Eles não conhecem a própria organização. A Sentinela, 1º de agosto de 1982, página 27, parágrafo 4, no artigo
A vereda dos justos realmente clareia mais e mais. Parágrafo 4 diz assim, ó: não importa onde vivamos na terra, a palavra de Deus continua a servir de luz para a nossa senda e de lâmpada para o nosso caminho, no que se refere à nossa conduta e às nossas crenças. Mas Jeová Deus proveu também. Então vejam, além da palavra de Deus, o artigo está dizendo isso, além da palavra de Deus, a Bíblia, que por si só já deveria ser suficientemente capaz de nos prover o alimento necessário para ser competente na nossa adoração a Deus. Confere isso lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura inspirada por Deus está plenamente competente, capacitada para nos prover o necessário para sermos um homem de Deus apto para servir a Ele. Mas eles acrescentaram um componente necessário. Está aqui no artigo. Mas, você sabe que esse mais quer dizer que tudo aquilo que foi dito não é o suficiente ou está invalidando aquilo que foi dito. Jeová Deus proveu também. Ou seja, então não precisamos apenas da Bíblia. Jeová Deus proveu também sua organização visível, que eles conhecem como Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados da Pensilvânia. Então, além da Bíblia, para nos dar o alimento, para servir de lâmpada para o nosso caminho, para a nossa vida, olha o que ele diz, para a nossa conduta e nossas crenças, Jeová proveu também sua organização, a Sociedade Torre de Vigia. Seu escravo fiel e discreto, que eles entendem como sendo o corpo governante, a sua liderança. Os líderes, hoje são 9 membros. Hoje são 9 membros. Composto dos ungidos com o Espírito, para ajudar os cristãos em todas as nações a entender e a aplicar corretamente a Bíblia na sua vida. Agora presta atenção nessa frase. A menos que estejamos em contato com este canal de comunicação usado por Deus, não avançaremos na estrada da vida, não importa o quanto leiamos a Bíblia. O que foi que eles disseram aqui? A Igreja Católica ocupa uma posição muitíssimo significativa no mundo, afirma seu caminho de salvação para centenas de milhões de pessoas. Qualquer organização que assuma tal posição deve estar disposta a ser esmiuçada e criticada. Então eles dizem aqui que a menos que você esteja associado com o corpo governante, com a Sociedade Torre de Vigia, você, não importa o quanto leia a Bíblia, não avançará na estrada da vida. Todas as pessoas que viveram antes do fundamento da Sociedade Torre de Vigia, que foi fundada em 1870, nenhuma delas, para trás, poderá trilhar o caminho da vida, ou trilhou o caminho da vida enquanto estavam vivos. Ninguém no mundo. O caminho da vida só passou a existir a partir nem de 1870, porque o chamado corpo governante, segundo eles ensinam, na Sentinela, 15 de julho de 2013, só foi designado em 1919. Então, toda a humanidade de 1919 para trás, ninguém jamais trilhou o caminho da vida, porque nenhum deles podia estar associado ao corpo governante, que passou a existir apenas em 1919. E agora? Não está ocupando uma posição que significa o caminho da salvação para as pessoas? Então não deveria estar disposta a ser esmiuçada e criticada? Então você que me critica, aprenda a ler e estudar as suas próprias publicações, porque são elas mesmas que aplaudem o que eu faço, que dizem que o que eu estou fazendo aqui é correto, necessário e bom. Então quando você é contra mim, você está sendo contra o seu corpo governante. Deu para você perceber a incoerência das suas ações? Vocês que são contra aqui o que eu faço no canal. Vocês que torcem para que eu não fale mais, que dizem que eu estou perdendo meu tempo. Eu deveria fazer outra coisa, eu faço outras coisas. Posso fazer 1 milhão de outras coisas e ainda continuar vindo aqui no canal. Trazer esses fatos. Posso ocupar 24 horas do meu dia e ainda assim reservar alguns segundos para vir aqui falar. Não adianta inventar desculpas. Não adianta desmerecer o meu trabalho. E eu sei por que vocês fazem isso. Porque incomoda. Porque mexe com a sua zona de conforto. Porque vocês percebem que estão no engano, mas não querem mexer uma palha para mudar isso. Para poder sair disso.
desse engano, que é o controle absoluto do corpo governante na vida de vocês. Vocês sabem disso, sabem que vão ter que enfrentar um monte de dificuldades se vocês quiserem bater de frente com a autoridade máxima do corpo governante. Vocês sabem disso e não querem fazer isso. E por isso ficam na zona de conforto e esperam que eu me cale. Porque não tendo alguém falando nada, fica tranquilo. Continua aquela vidinha, né, de robô, de marionete nas mãos da liderança. É por isso que vocês não querem que eu fale. Somente por isso. Porque são hipócritas. Jesus falou em Mateus capítulo 15, versículos 7 ao 9. Hipócritas. Isaías profetizou aptamente, muito bem a vosso respeito. É em vão que esse povo persiste em me adorar, porque ensinam como doutrinas mandamentos de homens, que vocês propagam como verdade, é a verdade do corpo governante, não da Bíblia. O que vocês defendem não é o que a Bíblia ensina, não é a Jeová, não é a Jesus, não é o Espírito Santo, não é a palavra de Deus. Vocês defendem uma organização norte-americana, um grupo de homens que vocês não conhecem, literalmente. Vocês só viam a cara deles lá nos vídeos, nas revistas, mas não conhecem essas pessoas. Mas muitos de vocês me conhecem, mas dão mais ouvidos a esses homens. Eu não quero nem que dê ouvido a mim. Ouça pelo menos o que diz a palavra de Deus. Pelo menos isso, à frente de homens. Já vou ficar muito feliz e satisfeito. Quero agradecer a vocês aí mais uma vez a atenção a esse breve vídeo, a essa reflexão. Aguardemos então os nossos próximos vídeos. Até lá.